Vamos analisar os treinos livres 1 e 2 de Las Vegas, começando pelo problema que Leclerc teve nos treinos livres 2. De fato, houve bandeira vermelha por causa de Leclerc, que parou na lateral da pista por um problema de transmissão, um problema no câmbio que teve. Nada grave, quero dizer logo, de fato será substituído e não haverá penalizações durante o fim de semana. Mas houve um pequeno contratempo neste início de fim de semana da Ferrari, que, no entanto, é muito positivo. Na verdade, quero dizer que a Ferrari, tanto Leclerc quanto Hamilton, disse que o fim de semana começou muito bem. A Ferrari está respondendo bem e o carro é fácil de dirigir em comparação com, digamos, outras pistas onde a Ferrari começou com mais dificuldades. As condições da pista são bastante difíceis de ler, no sentido de que a pista está escorregadia, o asfalto está frio, vimos muitos erros na frenagem. Depois falaremos sobre isso e no vídeo de hoje vamos analisar os tempos, ver as declarações, ver também os onboards e também as especificações técnicas modificadas pelas equipes. Vamos ver as várias asas dianteiras, vamos ver a asa traseira. Enfim, há muitas coisas para ver juntas. Antes de começar, por favor, deixe um like, inscreva-se, ative as notificações para apoiar o trabalho que faço na análise de dados. E dito isso, vamos ver tudo em detalhe, porque há muitas coisas muito interessantes. Começamos imediatamente, como vimos antes, com esta imagem que nos mostra o fim da sessão das FP2, onde Leclerc teve que abandonar o carro porque teve esse problema no câmbio. Muitos podem dizer que é um azar recorrente para Charles, e certamente isso é verdade, mas devo dizer que é um problema que não afetou o humor de Leclerc. De fato, como se costuma dizer, pelo departamento das caras, vimos um Leclerc ainda positivo no final, após o término dos treinos livres 2. De fato, vou mostrar imediatamente a sua reação, se quisermos, a isso. Após os treinos livres 2, porque vimos um Leclerc mais positivo, sorridente. Um Leclerc que diz: sei onde precisamos melhorar o carro e amanhã vamos trabalhar nisso. Veremos então nos treinos livres 3 onde estaremos, mas começamos muito bem este início de fim de semana em Las Vegas. E é verdade porque a Ferrari se mostrou forte tanto na frenagem quanto na aceleração. Teve um pouco de dificuldade talvez em curva, tendo um pouco de snap, é assim que se diz, ou seja, um pouco de perda de aderência na traseira em curva. Mas além disso, a Ferrari se mostrou competitiva e é um traçado, o de Las Vegas, que atende às características do SEF 25, porque é uma pista onde é preciso ter um ajuste descarregado, é preciso ter uma boa frenagem, uma boa estabilidade do carro, e isso a Ferrari tem. Falta um pouco de rotação, o SF 25 já dissemos várias vezes, mas além disso, a Ferrari nesses pontos consegue otimizar o carro e Las Vegas vai ao encontro das características da Ferrari. Aqui mostro outra imagem que nos mostra um Leclerc um pouco desanimado no final dos treinos livres 2, devido ao problema no câmbio, mas também nos mostra a asa traseira da Ferrari, que você vê é plana, mas nos treinos livres, e eles também testaram outra asa. De fato, esta é a asa que eles testaram nos treinos livres 1, aquela à parada, é assim que se diz, então digamos cortada na parte superior, enquanto esta é a asa traseira usada nos treinos livres 2, aquela que vimos também na imagem anterior, que por sua vez é reta. De fato, muitas equipes pensaram em usar uma asa mais descarregada do que na verdade é necessário em Las Vegas, porque sim, em Las Vegas é preciso uma asa descarregada tanto na frente quanto atrás, mas é importante também ter carga quando você vai frear. Então é importante ter um carro que freia bem, chega bem no ponto de tangência e para isso você precisa de um pouco de inclinação na frente e um pouco de aderência também na traseira quando você vai acelerar. De fato, a própria McLaren foi primeiro com a asa traseira muito descarregada nos treinos livres 1 e depois foi para uma asa plana nos treinos livres 2 em ambos os pilotos. Testou no Piastri nos treinos livres 1, nos treinos livres 2 testou no Norris e no Piastri uma asa plana. Portanto, essa diferença também está na asa dianteira, sempre McLaren, vemos essa parada nos treinos livres 1 para ter, digamos, uma menor resistência aerodinâmica, ir mais rápido na reta e depois uma asa reta no flap reto nos treinos livres 2, para ter mais incidência na frenagem e assim ter uma frenagem mais estável na frente logo na entrada. De fato, vamos fazer agora um resumo dos treinos livres em geral. Vou mostrar também a classificação, obviamente, dos treinos livres 2. Esta é a classificação que vê Norris à frente, Antonelli, Leclerc, Hülkenberg, Adjar, Lawson e todos os outros. Já pela classificação se percebe que é uma classificação muito variada. Temos várias escuderias, várias equipes, uma ao lado da outra, e isso significa que todos os times estão no limite. Todos os times estão muito próximos, não há um time que faz a diferença sobre os outros. Para dizer a verdade, a McLaren parece forte mesmo aqui em Las Vegas. Já disseram,
Atenção que Las Vegas não é uma pista favorita para a McLaren, e isso é verdade, mas a McLaren começou forte. Ela começou forte. Fez ajustes do treino livre 1 para o treino livre 2. Norris não foi mal, ao contrário, Piastri teve mais dificuldade. Piastri fez muito menos voltas no treino livre 2. Ele mesmo disse, vimos Lewis Hamilton muito positivo ao final do treino livre 2, e isso é bom. Aqui vemos, na chegada da curva 1, um leve snap que você vê aqui na passagem. Isso nos faz entender como as condições da pista estão realmente instáveis, no sentido de que são condições em que o asfalto está frio e a pista não está emborrachada, então faz sentido que os pilotos cometam esses erros. Veja aqui este deslize que é muito bonito de ver, mas não tão eficaz para o tempo de volta. Esta é a mudança de direção na chicane central de Las Vegas. Sempre dissemos que a Ferrari é forte na frenagem. De fato, em comparação com a McLaren, um de seus pontos fortes é justamente a frenagem e, na minha opinião, também a aceleração nas curvas de único input, e vimos isso também em Baku, se quisermos, no primeiro setor onde a Ferrari estava forte. Onde é que a Ferrari tem dificuldade? Em todas aquelas curvas onde é necessário ter maior rotação, então é necessário fazer o carro girar muito, ir para curvas que retornam, e também naquelas curvas onde talvez seja necessário ter um carro mais ágil, portanto nas várias chicanes. Ali a Ferrari peca um pouco em precisão na trajetória e vimos isso no início do ano, e este é um tema recorrente. Infelizmente, não se pode mudar a natureza do monoposto e corre-se o risco de encontrar tráfego facilmente. Neste caso, Hamilton, vou mostrar, encontrou uma Sauber à sua frente, inclusive na frenagem. Ele teve que mudar completamente de direção. Isso é um bloqueio claro que teria sido sancionável na qualificação. É um erro claro do engenheiro de pista da Sauber. Não tanto do piloto, porque o piloto deve ser avisado justamente pelo engenheiro de pista. Neste caso, atenção a essas situações aqui, vou mostrar, porque pode acontecer também na qualificação e com as diferenças tão próximas entre os vários pilotos, mesmo um único bloqueio pode arruinar completamente a qualificação e o piloto corre o risco de ser eliminado ou na Q1 ou na Q2. Então atenção a essas coisas, porque podem voltar também na qualificação mesmo, então atenção. Estes são os vários setores, e vemos que até mesmo a Mercedes tem o melhor primeiro setor próximo a Hamilton, que está 15 milésimos. Mais rápido também que Norris, que, no entanto, está em terceiro. Vemos o segundo setor, que é a parte mais técnica, onde a McLaren volta a ser a melhor. Mas você vê que McLaren, Ferrari e Mercedes estão muito próximas umas das outras, enquanto a Red Bull a encontramos mais em dificuldade. Este é um primeiro dado importante que eu queria dizer, que vimos a Red Bull em dificuldade nestes primeiros treinos livres, especialmente devido às condições, e uma Red Bull que tem dificuldade em ir forte quando o asfalto está frio, quando há muitas curvas lentas. A Red Bull não se dá bem em curvas lentas e não consegue ter mais velocidade máxima em curvas lentas. Esta é um pouco das velocidades máximas, mas não são tão significativas porque também há os vácuos disponíveis. Então, por exemplo, Hamilton, aqui com 359 km por hora de velocidade máxima, certamente pegou um vácuo. E aqui o gráfico mais importante, na minha opinião, é o dos tempos. Feito o tempo de volta ideal, ou seja, tempos ideais dos vários pilotos, se juntarmos todos os melhores setores feitos pelos diferentes pilotos, e vemos que Norris é primeiro e a McLaren nos mostra que é competitiva também aqui em Las Vegas, e isso não era garantido, porque é uma pista, como dissemos, desfavorável à McLaren entre todas as disponíveis no calendário, e Antonelli está lá. Ou seja, a coisa bastante impressionante é que Antonelli está em segundo. A Mercedes nos mostra ser muito forte. Porque Leclerc e Hamilton estavam satisfeitos? Bem, porque estão em terceiro e quarto, e a Hamilton, vou mostrar também a classificação, está em décimo se olharmos a classificação do treino livre 2. Então alguém poderia dizer, uau, Hamilton está muito longe, mas atenção que quando ele colocou pneus macios no final, cometeu vários erros. Alguns um pouco dele, um pouco pego no tráfego. De fato, se olharmos o tempo de volta ideal, se juntarmos todos os setores, ele está em quarto, e veja quanto Hamilton pode melhorar em sua volta real. Então é muita coisa. Hamilton está satisfeito justamente por isso, e quero fazer uma pequena digressão sobre Hamilton. Vamos ver também suas declarações, porque são interessantes. É um Hamilton muito mais otimista do que vimos nas últimas corridas. Na verdade, ele disse, me sinto muito bem com o carro. No treino livre 1 me senti bem especialmente no primeiro setor e depois melhoramos também os outros dois setores. Um Hamilton positivo se conseguir manter o ritmo de Leclerc e ficar perto a 0,1 segundos. Esse é o objetivo dele, na minha opinião. Ficar a 0,1 segundos de Leclerc. Claro, se ele conseguir fazer melhor, melhor ainda.
mas o objetivo é ficar perto de Leclerc, também porque neste fim de semana parece agora que a Red Bull está um pouco em dificuldade. Então vamos esperar para falar, porque a Red Bull de sexta para sábado sempre dá um salto à frente graças às simulações que conseguem melhorar o monoposto. Mas até hoje a Red Bull parece um pouco em dificuldade. Vamos ver se a Ferrari consegue aproveitar isso. E a Ferrari tem que disputar com a Mercedes, porque lembramos que há o campeonato de construtores que está aberto para o segundo lugar entre Mercedes e Ferrari. Há também a Red Bull, obviamente, que está à frente da Ferrari, mas a Red Bull só tem Verstappen marcando pontos. A incógnita continua a ser Tsunoda, então haverá disputa também pelo segundo lugar nos construtores. A Ferrari tentará dar o máximo também por isso. Aqui a McLaren faz muita diferença, vou mostrar rapidamente. Esta parte aqui da chicane é realmente forte. Mesmo com pneu macio faz muita diferença. Agora veremos também com a telemetria, mas uma ótima McLaren no setor central e um Norris especialmente muito competitivo. Vejamos os tempos. Então, os tempos foram um pouco problemáticos com a telemetria porque os dados de GPS estão um pouco fora de sincronização, mas tentei fazer um resumo geral. Começamos então com esses 4 tempos. Leclerc, Russell, Verstappen e Norris são os melhores tempos feitos com pneu médio nos treinos livres 2 e decidi usar esses tempos porque eram os mais confiáveis, já que nem todos os pilotos fizeram a volta com pneu macio. Então esses são os melhores com o médio. Vemos que o melhor tempo registrado entre esses é o de Leclerc. 1:33.7. Onde é que a Ferrari faz a diferença em relação aos outros times? Bem, certamente na velocidade máxima, a Ferrari é muito rápida em comparação, por exemplo, com a McLaren, que tem um pouco mais de dificuldade. Veja aqui também 314 km por hora de velocidade máxima, 336. Nos vários picos antes da frenagem, a Ferrari é muito forte. Na frenagem, a Ferrari também consegue fazer muita diferença, de fato. Sempre tem uma velocidade média na frenagem mais alta em relação aos adversários. Então Leclerc freia mais forte e consegue ter mais confiança por isso. Também graças, na minha opinião, a um ajuste que é sim leve, mas lhe permite ter um pouco de incidência na dianteira. Na saída, consegue ter uma boa tração, então também ali consegue fazer a diferença. Onde é que a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade? Então, bem, a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade na parte central, onde é necessário um carro ágil, um carro preciso. E também, como eu disse, na curva 1. Você vê que na curva 1 os adversários baixam bastante porque aquela rotação necessária à Ferrari na trajetória não está lá. Falta um pouco, tem aquele leve subterço que obviamente incomoda os pilotos. Enquanto na frenagem, por exemplo, na última curva, você vê que Leclerc consegue se alongar porque é mais forte na frenagem e nessa curva de único input, a Ferrari é mais forte. Então, se quisermos encontrar pontos fracos, curva 1 e a parte central. Se quisermos encontrar pontos fortes, velocidade máxima, última curva. Portanto, as frenagens decididas, se quisermos, também essa curva central. Em todas essas curvas é necessário uma frenagem decidida. Aí a Ferrari consegue fazer muita diferença. Aqui, por exemplo, você vê um pouco a Ferrari na curva 2, que é aquela curva rápida à direita, tem um pouco de dificuldade. Então cuidado também nas curvas rápidas, onde a Ferrari tem um pouco mais de dificuldade em relação aos adversários, embora não haja muitas curvas rápidas em Las Vegas. Vamos em frente. Estas são as voltas com pneu macio nos treinos livres 2. Norris, Antonelli, Leclerc. Estes são os únicos pilotos entre as principais equipes que fizeram bons tempos consideráveis com os pneus macios. Hamilton também fez isso, mas não conseguiu juntar a volta, então não tomei Hamilton como referência. Coloquei Antonelli. Mas o GPS de Antonelli, você vê que está um pouco fora de sincronia. Na parte central parece que perdeu um pouco o sinal. Então você vê que o tempo dele não é tão confiável. Coloquei apenas para completude, mas tome Norris e Leclerc como referência para tempos de volta com pneu macio. Você vê que Leclerc fez um tempo um pouco mais lento em comparação com o que fez com pneu médio. Então aqui também tomamos com cautela a carga de combustível que os vários pilotos tinham a bordo. E você vê como a McLaren faz a diferença no setor central, onde ganha muito. Norris, neste caso, nesta chicane, que eu também mencionei antes, o que mostrei na volta, vai de 0,1 para Leclerc a 0,4 de distância. Então ele pega 0,3 em duas curvas, ou seja, é muito pouco. Por outro lado, ele consegue diminuir sua distância aqui nesta frenagem, onde consegue passar de 3,8 mais ou menos. Consegue o mesmo, então estende na reta. Leclerc consegue ter uma boa velocidade máxima, consegue baixar para 2,8. E então na última frenagem, também Leclerc faz a diferença sobre Norris. Nas várias frenagens, Leclerc consegue ir mais forte, perde um pouco nesta curva 2 também. Como eu disse antes, mais ou menos, as referências são iguais, com pneu macio entre os pontos fracos e fortes da Ferrari e da McLaren. Leclerc-Hamilton. Por outro lado, vemos duas configurações ligeiramente diferentes. Vimos um Hamilton um pouco mais leve, Amy Leclerc um pouco mais pesado em comparação com o Hamilton, e isso também é visível nas velocidades máximas. Hamilton consegue atingir velocidades máximas mais altas em comparação com Leclerc.
Entre os dois, na minha opinião, se também combinarem o ajuste, poderíamos ver dois pilotos muito semelhantes em desempenho. Então, aguardamos amanhã e estou confiante, também porque vi um Hamilton muito convencido, feliz e otimista. Poderíamos ver um bom Hamilton neste carro. Está um pouco mais leve, então atenção ao ritmo de corrida, mas na minha opinião ele poderá se sair bem. Esta é um pouco a análise dos tempos. Me digam nos comentários se têm alguma pergunta ou se querem aprofundar em algum tema, que depois eu responderei, claro. Atenção à questão do grinding, foi um pouco superestimada este ano, no sentido de que há menos grinding do que as equipes esperavam. Mas a McLaren parece ser a equipe que sofre um pouco mais com o grinding e é um aspecto negativo do seu carro. Este ano não vimos muitas corridas onde houve um grinding marcado, porque a carcaça da Pirelli melhorou significativamente em comparação com o ano passado. De fato, dissemos que os pneus são os mesmos, mas a carcaça do pneu é diferente e muito mais robusta, e por isso vemos menos grinding. Mas atenção que o tema do grinding pode voltar aqui em Las Vegas, sendo uma pista escorregadia com pouca aderência e asfalto frio. De fato, o grinding ocorre quando a pista está fria, então atenção a isso, que pode impactar especialmente o ritmo de corrida. Na minha opinião, até hoje vemos uma excelente McLaren, então na luta pela pole com certeza. A Ferrari também, na minha opinião, está lá na frente e talvez possamos vê-la lutando por um top 3, um top 5. E atenção, obviamente, também à Mercedes. Vejo a Red Bull um pouco mais em dificuldade até hoje, mas talvez possa recuperar com Verstappen, que geralmente faz assim. Na sexta-feira, eles geralmente começam um pouco atrás e depois recuperam, então nunca subestime a Red Bull. Mas todas as equipes estão muito próximas, então uma boa qualificação fará a diferença. Quem começa na frente está obviamente em vantagem. Há longas retas, então há oportunidades de ultrapassagem, mas também é verdade que, quando há diferenças tão mínimas e longas retas com DRS, formam-se os trenzinhos de DRS, como aconteceu em Baku, e por isso é difícil ultrapassar, apesar de haver muitos pontos de ultrapassagem potenciais. Espero que vocês tenham me entendido sobre isso e me digam sua opinião nos comentários. Como sempre, lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui do Rasta é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.